Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. E meus amigos, é o seguinte, vamos lá. Hoje tem um jogo que eu considero aquele jogo que o torcedor palmeirense nunca sabe qual é o melhor resultado. Porque hoje nós temos ali o majestoso, que é o clássico, como é chamado, tá? Não é porque eu acho majestoso, não. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos o clássico entre São Paulo e Corinthians. E aí, meu amigo, é a cruz e a espada. É uma parada assim que. Olha. E por falar em Corinthians, vocês viram o que o Cuiabá fez? O Cuiabá fez um post nas redes sociais. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eles fizeram esse post aqui no dia 17 de julho, eu não tinha visto isso. Vamos lá, Cuiabá Esporte Clube, o perfil oficial do Cuiabá. Faltam 3 horas e 54 minutos para o fim do dia 17 de julho. E até agora nada. Estamos aguardando. Já faz mais de 365 dias que estamos aguardando. E aí colocou um reloginho e uma carinha de palhaço. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, isso daqui é uma crítica à equipe do Corinthians. Porque assim, o Cuiabá tem sido muito enfático na última temporada aí, pela questão ali do pagamento do Corinthians em relação à compra de um jogador deles. Então existe essa dívida que o Cuiabá cobra do Corinthians e que até agora ela não foi resolvida. E aí o presidente do Cuiabá, o Dresch, ele falou o seguinte, vamos lá. Nunca deram satisfação. Eles estão alegando que tem 5 dias para pagar. Eles têm 5 dias para juntar os comprovantes de pagamento. Amanhã de manhã já vamos protocolar na Câmara dizendo que não recebemos. Se eles não pagarem, o transfer ban é automático. Se aqui fosse um lugar com regras, um lugar sério, o Corinthians já teria sido rebaixado faz tempo. E isso é verdade. Já teria mesmo. Eu já falei outras vezes aqui que se fosse alguma outra equipe do futebol brasileiro, tá? Não precisa nem se tratar do lugar em si, mas se tratando da equipe em si. É. Cara, qualquer outra equipe já teria rebaixado nas mesmas condições. Mas é isso, meus amigos. Pra quem que vocês vão torcer? Ó, entre São Paulo e Corinthians, eu quero que se lasque os dois. Se tivesse uma maneira de perder os dois, eu gostaria. Mas não tem como. Eu acho que o melhor de tudo é um empate. Não é? Porque um empate é um pontinho pra cada um. Segura todo mundo ali, dá uma amarrada em todo mundo. Roda essa vinheta aí e vamos trocar uma ideia. E lá no Palmeiras, a questão política ela vai entrando numa panela de pressão. Porque o grupo Arquibancada, que é oposição de Leila Pereira dentro do Palmeiras, emitiu uma nota de repúdio às recentes matérias que declaram que conselheiros aliados de Leila estão se reunindo, para orquestrar uma mudança de estatuto e assim permitir com que a presidente atual do Palmeiras possa se reeleger por mais 3 anos. Então essa nota de repúdio afirma que eles não vão admitir essas mudanças e vão lutar contra quaisquer tipo ali de tentativa de mudança de estatuto dentro do Palmeiras, falando que isso inclusive é um ataque à democracia. A panela de pressão ela vai esquentando dentro dos bastidores do Palmeiras. Nós sabemos que a Leila ela tem uma boa parte do conselho, inclusive o marido dela foi recordista de votos para se tornar conselheiro do Palmeiras. Então é um gigante que nós temos que enfrentar. Eu não faço parte da política do Palmeiras. Na verdade, a política ela é bem fechada. É muito difícil você estar lá dentro. Mas a gente vai estar sempre aqui nas redes sociais para dar a cara a tapa e para falar. Entendeu? Se tiver que falar para uma pessoa, para meia dúzia de pessoas, eu não importo. Mas a gente sempre vai estar aqui para expor esse absurdo e esse abuso que acontece dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, onde já teve o seu estatuto mudado,
justamente por interesses políticos, e agora querem mudar novamente. Você já sabe a minha opinião sobre tudo isso. Eu acredito que a democracia ela tem que ser mantida, óbvio. O futuro presidente ele pode ser melhor ou pior, mas a democracia às vezes é isso. A gente exatamente não sabe se a pessoa que está lá vai estar representando bem, mas a democracia é isso. Só que os torcedores do Palmeiras eles têm que ter um entendimento também, e eu vejo que uma boa parte não tem. As pessoas elas enxergam as coisas agora, elas não buscam a fundo o verdadeiro significado daquilo ou estudar a linha do tempo, a cronologia por trás daquilo. E por que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente elogiando, esbanjando elogios e dizendo assim, eu não acho ruim a Leila ficar mais 2 anos, 3 anos na verdade, né? 3 anos no poder. A gestão Leila, ela é uma gestão financeiramente responsável? Ela é uma gestão financeiramente responsável. Só que antes da Leila, já tinha uma gestão dentro do Palmeiras financeiramente responsável. Há mais de 10 anos atrás, o Paulo Nobre assumiu a presidência do Palmeiras, querendo mudar a cultura do Palmeiras, dentro da sua essência. Acabando com aquelas festas de contratos mal feitos, ele cortou uma série de gastos, inclusive isso quase custou a Série A do Palmeiras. Quase o Palmeiras foi rebaixado novamente. E muita gente fala, o Palmeiras foi quase rebaixado na era do Paulo Nobre. Mas ele teve que cortar muita coisa. E se a gente vive os momentos de agora, das vacas gordas, é porque lá atrás a gente viveu as vacas magras. Só que tem pessoas que elas não enxergam isso. Elas estão presas no agora. Quando a Leila assume o Palmeiras já é uma equipe de faturamento bilionário. O Palmeiras já tem na sua base Estevão, Endrick, inclusive o Endrick já até vendido para o Real Madrid. Então, o Palmeiras ele já tem toda a estrutura. É como eu pegar uma empresa que está funcionando redondinha, contratos todos estabelecidos, saudável financeiramente, entregar nas suas mãos e falar assim, aqui é com você agora. Faça a gestão disso daqui, é só você administrar. É só não fazer besteira. É só administrar. E é isso que a Leila faz. Ela administra. Aí você fala assim, nossa, mas o Palmeiras aumentou seu faturamento em bilhões. Sim, nós vendemos jogadores a valores ótimos. O Estevão, por exemplo, a um valor astronômico. Só que Estevão e Endrick, eles chegaram no Palmeiras muito antes de Leila. Então, quando as pessoas colocam o trabalho da Leila como um trabalho único no Palmeiras, ele não é único. O próprio presidente Gagliotti, ele já fazia um trabalho bom no Palmeiras. Se você observar as nossas conquistas mais relevantes, vieram da gestão dele. O Abel chegou na gestão dele, foi ele que trouxe o Abel. Então, parem de acreditar tudo a Leila. Nós não podemos acreditar tudo a Leila Pereira, porque senão a gente sempre vai ficar amarrado e ligado a uma pessoa só. Parece que não existe vida além de Abel Ferreira. Parece que não existe vida além de Leila Pereira. E agora ela tem o desafio de esportivamente organizar essa equipe. Porque quando ela chegou, o Palmeiras já tinha uma equipe definida, já tinha um técnico definido e já era um time bilionário. Simples assim. Então, cara, não precisa ser necessariamente ela a próxima presidente. Nós temos outras pessoas que podem fazer também a coisa acontecer. Vamos parar com essa ideia. Vamos parar com a ideia dessa sensação de que não existe vida após essa gestão, pelo amor de Deus. Porque se a gente não abrir a mente, a gente vai ficar congestionado e preso dentro dessa informação, engarrafado ali dentro. Esse exercício, galera, é importante a gente entender isso. E agora a Leila vai passar pelo desafio de não ter mais Estevão, de não ter mais Endrick com valores bilionários, então ela vai ter que equalizar esse caixa daqui pra frente sem esses jogadores. E não tem jogador na base que vai movimentar a mesma quantidade financeira que esses movimentaram. Vai ter que reformular a equipe agora. Aí eu quero ver o projeto esportivo
Aí eu quero ver. E lembre-se que esse projeto também se une ao projeto financeiro, como falamos no vídeo de ontem à noite. Beleza? E além disso, a Leila deu uma entrevista na CNN dizendo que é a favor, que está com o Fiorentino Pérez e que é a favor do Mundial de 2 em 2 anos. Premiação financeira. Premiação financeira é alta. E a Leila sabe que não tem Estevão e nem Endrick mais na base. Não vai ter jogadores vendidos ali por mais de 300 milhões. Ou seja, o caixa precisa repor de outra forma. E uma participação em Super Mundial traz esse respiro. Então é lógico que ela é a favor da competição de 2 em 2 anos. Isso é óbvio. E vamos falar de mercado então, aproveitando aí, ó, vamos falar do mercado. O Palmeiras negou mais uma proposta pelo Richard Rios, lá da Roma. E, segundo aqui o Coluna do Fla, saiu ali também no Vene Casagrande, Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo aceitou a proposta da Roma pelo Wesley. Proposta de 25 milhões de euros, proposta que era de 20, a Roma foi lá e colocou mais 5. O Flamengo aceita. Dentro dos próximos dias aí, o Flamengo pode perder o Wesley. Porém, o Flamengo deseja já a contratação de uma peça de reposição antes do Wesley sair. Eles têm isso condicionado dentro da negociação. Então a negociação ela ainda está amarrada porque tem esse fator, um reforço, uma alternativa para a lateral direita, já que vai perder o Wesley, que hoje é uma peça importante dentro do elenco do Flamengo. Por outro lado, a Roma também colocou, 25 milhões ali na proposta por Richard Rios e depois subiu um pouco em relação aos bônus por metas, chegando ali na casa dos 30 milhões. Palmeiras mesmo assim declinou da proposta. Por que o Palmeiras declinou da proposta, Neto? Óbvio, porque eles sabem que eles não vão conseguir outro volante com as mesmas características e qualidade do Richard Rios. Ainda mais, eu acho que é 14 milhões de euros que eles têm ali disponível, sabe? Como margem para fazer a contratação. Eles sabem que eles não vão achar isso. Eles não vão. Eu falei isso no vídeo ontem. Só que tem outro detalhe. A Roma desistiu da negociação. E o Benfica entrou na negociação. E prepara uma proposta. E o jogador, o Richard Rios, já sinalizou positivamente que quer se transferir. Então, ou seja, por mais que o Palmeiras tenta segurar o Richard Rios, parece que o Richard Rios não quer ser segurado. E a partir do momento que um jogador lá não quer estar, lá ele não deve, complete a frase, ficar. Então a melhor coisa para o Palmeiras é pegar essa negociação. Porque senão às vezes fica com um jogador insatisfeito, onde a sua performance cai, ele deprecia e tudo se evapora. Ah, o Palmeiras não precisa de dinheiro, já tem bastante dinheiro no caixa. Tudo bem, beleza, ok. Só que o jogador ele já demonstra sinais muito claros de que quer sair. Inclusive, a matéria de agora cedo, agora na madrugada, do André Hernan lá no All Sports falando isso. Que o jogador já sinalizou positivamente e o Benfica vai formular uma proposta e provavelmente vai ser uma proposta nos moldes que o Palmeiras quer. Porque o Benfica já estava observando a movimentação com a Roma. Só estava aguardando a Roma desistir. A Roma desistiu, o Benfica entrou. Então o Benfica deve estar disposto sim a chegar ali nos valores que o Palmeiras considera justos. E aí não vai ter como inventar desculpa para o jogador. A gente teve as reações aí de jornais europeus a um jogo ontem lá do Sub-20 do Flamengo. Um jogo amistoso, Sub-20. Só que acabou chamando a atenção e repercutindo na Europa. Inclusive não só reações dos torcedores espalhados pela web, mas também as reações dos principais jornais e tabloides europeus esportivos, que foi a vitória do Flamengo Sub-20 contra o time profissional do Bayer Leverkusen por 5-1. Ah, Neto, mas o time é profissional, só que tinha muitos jogadores reservas em campo. Tinha vários jogadores reservas em campo, mas o ataque, ele era o titular. Se eu não me engano, desde o início do jogo, era o ataque titular. E depois, à medida que o jogo foi passando e avançando, outras peças titulares também entraram no jogo. No segundo tempo, o Bayern até melhorou um pouco, pelo menos a sua forma de se defender, Porque foi entrando as peças titulares ali. Mas, de qualquer forma, pessoal, é uma derrota que,
bateu muito firme nos caras, viu? A gente aqui no Brasil achou assim, é uma pré-temporada do Bayern, o primeiro jogo da pré-temporada deles, lá, né, para as competições europeias. Não vai ter um significado de valor. Só que foi a estreia oficial do técnico Erik ten Hag. E após a majestosa passagem lá do Xabi Alonso, que agora está no Real Madrid, ele vai ter que fazer a coisa andar, porque o Xabi Alonso conseguiu números incríveis no Bayer Leverkusen, né? Inclusive batendo recordes aí. Vamos ver um pouquinho dessas repercussões, tá? O jornal Marca da Espanha classificou a estreia do técnico holandês como um verdadeiro pesadelo. A estreia de Erik ten Hag no comando técnico do Bayern foi de um sonho a um pesadelo. O portal descreve ainda a atuação da equipe como uma atuação decepcionante, mesmo sendo o primeiro compromisso da pré-temporada do clube alemão. O Diário AS da Espanha também foi lá e bateu nos caras, afirmando que a estreia foi um desastre. Segundo o jornal, a vida sem um antigo comandante não vai ser fácil. O jornal alemão também, o Bild da Espanha, também adotou esse mesmo tom, né? E afirmou que o desempenho abaixo da média indica que o trabalho de Ten Hag será longo e trabalhoso. Matheus Gonçalves, inclusive, foi elogiadíssimo pelos jornais aí brasileiros, né? O garoto ali que comandou a vitória. E eu falo pra vocês, eu acho que o Matheus Gonçalves, ele precisa de mais espaço no time profissional, viu? Ele precisa de mais espaço no time profissional. Galera, sabe aqueles 20 minutos do segundo tempo? Que, assim, eu tenho assistido as partidas do Flamengo, eu sempre observo que nos 20 minutos do segundo tempo, o time cai. E eu nem falo tecnicamente, tá? O time cai fisicamente. É essa hora que tem que entrar os caras. Tem que dar a rodagem para Matheus Gonçalves, o Wallace Yan, tem que colocar os caras para girarem. Tem que colocar os caras para girarem. Amanhã tem Fla-Flu, clássico de Flamengo e Fluminense. Inclusive, muita gente criticando a questão ali do John Kennedy, porque o John Kennedy voltou, ele foi repatriado pelo Fluminense, ele voltou ali do empréstimo que ele estava, e ele vai atuar já no clássico de amanhã. Mesmo a janela lá do BID tendo fechado na sexta-feira, porque ela fecha na sexta-feira às 19 horas, parece. Então você tem até a sexta-feira às 19 horas para regularizar o atleta. O atleta não foi regularizado. E aí muita gente, né, muitos veículos de imprensa, inclusive, falou, o Kennedy, ele não vai poder jogar o jogo contra o Flamengo porque ele não foi regularizado. Só que por volta ali das 20h30, 20h40, o núcleo jurídico do Fluminense conseguiu a autorização para o jogador estar disponível para a partida. É aquilo que o presidente do Cuiabá falou. Não tem regras. Porque, vamos lá, galera, se uma regra é até tal hora, tem que ser até tal hora, não é? Não é? Para nós, meros mortais, a regra vale. Se você chegar numa repartição pública, você tem até as 17 horas para retirar o documento. E você chegar 17h01, 17h02, não dá mais tempo, o atendimento acabou. Retorna no outro dia. Se você for fazer uma inscrição numa universidade, você tem até tal dia. Não fez, a sua vaga foi para a lista de chamada, vai chamar o próximo. Se você for tomar posse num concurso público, você tem tal dia. Tudo tem regra. Só que essas regras valem para nós, sociedade. Agora, para Corinthians, para o futebol em si, parece que existe tudo brechas e lacunas. E é isso que aconteceu. Tem muitos torcedores flamenguistas repercutindo isso e repercutindo com razão. É um jogador que vai fazer diferença? Eu não sei, eu nem sei como que tá o Kennedy, tá, galera? Eu nem sei, eu só sei que os torcedores do Fluminense deram graças a Deus que ele vai estar em campo. Então, assim, se os torcedores do Fluminense estão dando graças a Deus a isso, é porque uma importância e uma relevância ele tem. E para encerrar, o Botafogo detalhou que nos termos de contrato do Danilo, né, o jogador foi contratado ali pelo Botafogo, não existe cláusula para ir para o Lyon, que a cláusula é para ser jogador do Botafogo e continuar jogando no Botafogo.
Em termos de Danilo, Palmeiras, isso altera alguma coisa? Na minha visão, na minha opinião, nada. Porque ficou muito claro que o Palmeiras não fez questão de ir atrás do atleta, inclusive tenta segurar o Richard Rios. Então, pra mim, não faz diferença nenhuma. Mas estou trazendo essa informação porque eu acho que eu tinha comentado ela, divulgado no vídeo, então a gente tá aqui, beleza? Bom sabadão pra todo mundo, tem jogo de futebol hoje, a gente vai estar ligado. Tamo junto, valeu, falou, até mais.